Boa noite, alunos, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo para tentar sanar algumas dúvidas com relação às atividades que eu passei para o pessoal, tanto do segundo EJA à noite e terceiro A à noite, tá, gente? Então, vamos ver se a gente consegue resolver melhor as dúvidas e vamos lá. A primeira atividade que eu passei para o segundo e terceiro ano de filosofia foi um texto do autor Sérgio Abrantes e sobre a questão social, que ele fala sobre as questões sociais no Brasil e nos Estados Unidos e sobre as questões raciais. São 3 perguntas na sequência, tem que ler o texto, 3 perguntas, sendo que as 2 primeiras perguntas são alternativas, uma delas é a correta, e a terceira questão é para vocês observar a citação que ele colocou, que eu coloquei da pergunta, e responder qual que é a crítica que o autor faz. Isso aí é um texto que vocês precisam escrever. Não precisa ser um texto de 300 páginas, gente, por favor. Só respondam qual é a observação crítica que o autor faz com relação àquele pedacinho do texto que ele retirou. Ponto final. Só isso. Primeira atividade. Alguns já me mandaram por e-mail, outros tiraram foto e mandaram foto do caderno. Quem não tiver condição, gente, tudo bem. Pode depois colocar no caderno e me apresentar, tá? Só me lembrar na hora. Tudo certo. Tranquilo, né? A segunda atividade de filosofia que eu passei também para os 2 grupos, tá? É uma atividade simples também, gente. Só tá com muitas páginas, porque não tem como. A gente falou nas minhas primeiras aulas sobre o Thomas Hobbes, que é um filósofo inglês, e sobre uma das obras mais importantes dele, que é o Leviatã, que ele fala sobre o rei sendo o centro do poder, né? E como ele age, né, para poder manter os seus súditos e subalternos e servos sobre a sua tutela, né? Mesmo porque o Hobbes tem aquela frase clássica, né, que o homem é lobo do próprio homem, e que todos nós vivíamos num estado de natureza, sem ter uma figura central que organizasse aquela própria sociedade da época. Lembram, gente? Falei bastante. Então, tem um texto, que é uma matéria de jornal. Gente, é muito, muito boa essa matéria. O professor Richard Garcia, lá de Minas. Ele fez uma matéria num jornal chamado Estado de Minas. Eu achei super interessante, que vai fazer relembrar a mente de vocês. E tem... eu peço 3 perguntas, né? Onde tem, na própria matéria do jornal, tem a figura do livro, né, do Leviatã, é a capa, né? E, inclusive está lá, Leviatã, or the matter, former and the power of a common, wealth, ecclesiastics and civil. Que significa isso em inglês? A questão antiga de poder de uma riqueza comum, eclesiástica e civil. Então, ele está dando um manual também de como se manter essa ordem, né? De como esse rei ou esse Leviatã tem que ser para manter a ordem do seu reino, né? A matéria é bem legal, tem até uma foto, uma pintura aqui do Thomas Hobbes para vocês verem a carinha deles. Eu sou muito do tipo que gosto de saber quem é que eu estou lendo, o que eu estou fazendo. Tem o professor, né, Richard, e também tem uma pintura do Luís XIV, com todos os elementos de um verdadeiro Leviatã, né? E aí, gente, as perguntas que eu fiz são tranquilas, tá? Tá lá na primeira página, né? Na primeira folha, que pergunta: que elementos podem ser identificados na imagem? A imagem que eu me refiro é ao desenho da capa do livro do Hobbes. Há alguma relação entre os elementos? Não vou responder.
Isso é para vocês responderem. O que seria a figura central? Gente, fácil. O que a figura central está empunhando e qual o significado desses elementos? A dica é: o desenho da capa do livro do Thomas Hobbes tem um rei segurando um cetro, que é aquele, vamos dizer, aquele mastro, né, que ele está segurando, e uma espada. Já respondi parte dessa pergunta, tá? Muito fácil, gente, tranquilo, sem pressa. Podem fazer no caderno, não precisa copiar o texto. Se quiser colocar atividade 2 e Leviatã só para identificar, e se são as perguntinhas, quiser copiar, tudo bem, e responder, não tem. Não precisam ficar desesperados. Quem quiser me mandar, como já me mandou para o meu e-mail institucional, que já está marcado na folha, ótimo. Eu quero tirar uma foto e mandar por aqui pelo WhatsApp. Ok, manda no particular para mim que eu baixo os arquivos aqui no meu computador. Tranquilo. Não, eu só vou poder te mostrar o caderno quando eu chegar, quando tudo isso, se Deus quiser, acabar. Ótimo também, só me lembra, tá? Gente, uma boa noite, espero ter ajudado, auxiliado vocês. É isso. Boa noite para vocês, muito obrigada.